Fala galera, tudo bem? Como é que vamos? Tudo tranquilo? Mais um Resenhando com Cid Júnior no ar. Hoje para receber Chico Garcia, cara, um grande nome da comunicação brasileira. Muito feliz, inclusive, por ele ter aceitado esse nosso convite aqui para participar do Resenhando com Cid Júnior. Como é legal poder bater esse papo com o Chico Garcia aqui. Cara muito bacana. Quem fez o meio de campo foi meu amigo Fernando Camargo, já abraçando Gabriel Jardim, perdão, Marlene também ligado, tem o Fioroto, alô Gustavo Damasceno, parceiro também, todo mundo se ligando aqui no Resenhando com Cid Júnior. Vai ser um bate-papo muito legal, pode ter certeza disso, porque o Chico Garcia é um cara, se você gosta do trabalho dele, você tem que ver como ele é como pessoa. Um mero mortal como eu, fiz contato com ele e de imediato ele aceitou esse bate-papo aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Muito bacana, muito legal. Já falei com ele, vai entrar aqui na live em instantes. Lembrando que amanhã nós teremos uma live aqui com o Zé Ricardo, técnico de futebol, passou por Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Fortaleza, enfim, uma série de equipes grandes do cenário nacional. Um grande abraço, meu amigo. Acabei de citar ele, Fernando Camargo, tá aqui na live. Irmão, obrigado por esse meio-campo com o Chico Garcia aí. Tenho certeza que vai ser um grande bate-papo. Fernando Camargo, parceiro e irmão. Esse é brother dos mais, mesmo assim. Aquele cara que você pode contar em qualquer circunstância. Inclusive, lembrando que ele foi meu professor. Tive a honra de ser aluno dessa fera no IPOC quando fiz pós-graduação em jornalismo esportivo. Então, em instantes, nós vamos ter aqui o nosso convidado Chico Garcia. Eu estava falando das lives dessa semana. Amanhã nós temos, então, o Zé Ricardo, técnico do Flamengo, Botafogo, Vasco, Internacional, Fortaleza, uma carreira consolidada em nível de Série A. Teremos na quinta-feira a live musical, é isso mesmo. Sofia Moreno vai bater um papo comigo aqui e fazer um som para vocês. Obrigado, Fernandão. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. A gente tá aí trabalhando. Ele disse... Opa, você acabou de fazer uma live com o Júnior Penta. Aí sabe, hein? Aí sabe, hein? Não é para qualquer um, não. O Fernando Camargo é um monstro da comunicação. Para quem não sabe quem que é o Fernando Camargo, narrador da Energia da 97, de Bradesco Esportes, já teve passagem pela Record News, enfim, pô, uma carreira brilhante, ESPN, enfim, é um cara fantástico. Fernandão, satisfação ter você como amigo acima de tudo, né? E vamos mantendo contato aí. Depois eu vou te mandar uma foto, você vai dar risada, Fernanda, mas vai ser em off aí pra gente poder trocar uma ideia depois. Chico Garcia acaba de entrar na live. Vamos começar esse bate-papo muito legal, muito bacana com essa fera da comunicação brasileira. Uma vez agradecendo demais você, Fernando Camargo, por esse meio-campo com essa grande fera da comunicação, nosso amigo Chico Garcia. Grande Chico! Tudo bem? Como é que tá? E aí, Cid, beleza? Maravilha, maravilha, graças a Deus. Chico, primeiro quero te agradecer demais aí pela prestatividade em bater esse papo comigo aqui, para a gente poder falar de jornalismo esportivo, falar de futebol. E agradecer o nosso amigo Fernando Camargo, que está aí também assistindo, acompanhando a gente, que fez esse meio de campo, viu, Chico? Grande Fernandão, irmão, é um prazer aí para a gente conversar nesse período aí, né? Faz com que a gente possa bater um papo. Estou à disposição aí, tenho certeza que vai ser muito legal. Legal, Chico. Bom, cara, primeiro eu quero dizer que antes de ser um companheiro de trabalho, né, de ser um jornalista e ter a minha carreira, hoje sou narrador de futebol, mas eu sou um admirador do seu trabalho e da sua sobriedade fazendo jornalismo esportivo. Então, eu queria fazer esse registro aqui publicamente, porque você é um cara que Obrigado. eu admiro muito. Obrigado mesmo. Ô, Chico, eu queria que você pudesse falar para o pessoal aí como é que começou a sua trajetória dentro do jornalismo, né? Dentro do jornalismo esportivo. Como é que foi essa sua história dentro do jornalismo? Que você que veio do Sul para o estado de São Paulo, né? Na verdade, eu comecei lá no Sul, né? Mas ela foi... Eu trabalhei em várias áreas, né? Eu trabalhei no jornalismo geral,
Eu fui produtor, eu fui repórter de política, entrevistava ministro, fazia o buraco da rua. Eu fiz de tudo assim na minha carreira. E isso foi um grande ensinamento, foi muito legal. Eu comecei numa rádio pequena, assim, na verdade com outro propósito até, era uma rádio da Legião da Boa Vontade, em Porto Alegre, que tinha lá uma parte ecumênica, né, mas tinha uma programação esportiva, mesmo que diminuta. E eu entrei meio que de uma forma bem informal, assim, né? Eu bati lá, pedi para trabalhar, me deixaram, eu não ganhava nada e aí eu fui aprendendo, né, como funcionava. Aí, depois eles começaram a me dar um saquinho de vale transporte, né, que eram umas fichinhas roxas que a gente usava em Porto Alegre para pegar o transporte público. Tinha um refeitório, né, no térreo do prédio, era um prédio de uns 5 andares. E aí no último era a rádio, né? Tinha vários departamentos no prédio, no último tinha a rádio, e lá no térreo era o refeitório. Então a gente, por exemplo, eu sabia que quando eu ia trabalhar eu tinha o rango garantido, tinha o transporte, aí já começou a facilitar, né? E ali eu aprendi muito, assim, porque na época a gente conseguia fazer os jogos da dupla Grenal lá, Grêmio, Inter. Então a gente, mesmo que durante a semana tinha um programa de 15 minutos de esportes ali, de segunda a sexta, que a gente participava, às vezes eu de casa, os caras me ligavam, eu entrava com alguma informação, e aí já fui pegando cancha, né? Às vezes eu ia para os treinos, mesmo que por conta, né, de Grêmio e de Inter, para mostrar o que estava acontecendo lá, eu entrava por telefone, e depois fui aprimorando, né? E aí comecei a participar dos jogos. E os jogos eram uma jornada esportiva normal, né? Tinha um narrador, tinha os repórteres, comentarista, tinha um cara que fazia uns quadros meio que de humor, assim, no meio da jornada. Era uma coisa bem diferente, assim, mas ao mesmo tempo tentava manter o estilo tradicional de rádio. E eu comecei fazendo torcida, entrevistando a galera na arquibancada, depois fui para o campo, comecei a entrevistar. Naquela época o Tite estava no Grêmio, eu peguei o Parreira no Inter ainda, isso era 2001, e foi uma escola, né? Assim, ali eu com 19 anos, dividindo, né, as coletivas com monstros sagrados do rádio lá em Porto Alegre, e tava lá, né? Aí eu aprendia como é que fazia a pergunta, como é que fui aprendendo meio que no tranco, assim, porque eu recém tinha entrado na faculdade, então foi meio que uma sorte divina, assim, que eu tive de começar já no front, ao mesmo tempo que com os estudos. Tanto que eu fui me formar muito depois, né? A minha faculdade ela foi meio que paralela com a minha vida profissional. E a coisa deu certo, sim, cara, porque aí depois dali, claro, aí eu não ganhava nada, né? Tive que voltar para trabalhar no comércio, tive que abandonar um pouco a minha área para poder me sustentar, pagar a faculdade. Aí quando pintou o estágio, eu voltei para aí já dentro do grupo RBS, aí fiz CBN, Gaúcha, até vir para a Band e cá estou. Pô, legal. É uma história, você faz, assim, a menção que você fez de ter que trabalhar em outro trabalho, ter outra função, outro ofício, melhor dizendo, é interessante, porque nós que somos do interior, independente acho que da região do país, seja São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, nós aqui do interior sofremos com isso, entre aspas, sofremos, né? Porque nós trabalhamos no rádio, mas temos que ter outra profissão também. E isso mostra muitas vezes o profissional, né? Porque, particularmente, falo por mim. Hoje eu tenho um trabalho das 8 às 18, das 18 às 19 eu tenho um programa na rádio aqui, numa rádio AM. Aos finais de semana e meio de semana sou narrador da equipe de esportes, mas hoje, assim, se for para viver da comunicação no interior, até conseguiria viver, vamos dizer assim. Mas para dar um plus, ter uma vida, uma qualidade melhor, eu opto por ter outro trabalho também. E o interessante é isso, cara, porque, pô, assim como você também teve sua formação, eu sou jornalista, me formei em publicidade, me pós-graduei em jornalismo esportivo também, mas o importante é estar no meio. Acho que a É. paixão alimenta o que a gente faz, para que, de repente, você possa atingir um ápice como você atingiu, né, Chico? Você pensa similar a mim ou não? Não, com certeza. Eu hoje dou, assim, sou muito grato por tudo que aconteceu, porque muitos amigos que começaram comigo, que estavam comigo nessa batalha, não conseguiram
não conseguiram muitas vezes nem continuar na profissão, né? Muitos viraram motorista de aplicativo, foram trabalhar no ramo de gastronomia, foram seguir outra carreira, foram abrir um negócio próprio, porque não, infelizmente, são muito, as oportunidades elas são poucas mesmo. A gente hoje talvez o jovem que hoje comece, ele tem essa, digamos assim, esse trunfo de ter na internet um mar para navegar, né? Mas ainda assim não é tão simples, né? Você não consegue fazer uma carreira do nada, construir uma marca do nada, fazer com que as pessoas te sigam do nada. Demora realmente para você conquistar a credibilidade. Eu vou fazer em janeiro, agora, 20 anos que eu comecei. Então, eu tô assim, muita gente me conhece, tem o quê? 3, 4 anos, quando eu vim trabalhar em São Paulo. Quando eu entrei no Jogo Aberto, lá em 2013, no finalzinho de 2013, lá já tem uns 7 anos e tal. Mas tem uma outra estrada antes, né? Que foi construída dessa forma, de não conseguir pagar a faculdade, ter que trabalhar de garçom, ter que trabalhar vendendo livro e CD, como eu trabalhei. Mas, como você disse, né? Com aquela paixão movimentando para que a gente pudesse dobrar horário, dobrar jornada e tentar fazer, meio que quebrar no murro, né, essa barreira. Mas eu sei que nem todo mundo consegue, é uma somatória, né, de talento, capacidade, mas de oportunidade. Você precisa juntar tudo isso. E chegou um momento que eu pensei em desistir. Quando eu já tinha quase 30 anos, eu trabalhava numa grande emissora, que era na Rádio Gaúcha, e eu não me sentia feliz pelo que eu ganhava, pelo que eu trabalhava, pelo que eu produzia. Eu não me sentia satisfeito, eu não tinha condições de me manter ganhando o que eu ganhava. Então, chegou um momento que eu pensei, bom, se eu for ali no shopping center, bater na porta de uma livraria onde eu já trabalhei, ou fazer qualquer outro tipo, se eu hoje fosse, né, motorista de aplicativo, eu ganharia mais do que eu ganhava lá. Então, chega um momento que você questiona, pô, vale a pena? Vale a pena você acalentar um sonho? Vale a pena as pessoas, naquela época, quando eu trabalhava na Rádio Gaúcha, reconhecerem, né, que você, a sua voz, que você trabalha na rádio e tal, tudo mais, e eu ter que morar junto com os meus pais, porque eu não conseguia pagar o aluguel, porque eu não conseguia pagar a prestação do meu carro. Depois de 10 anos estudando, pagando a faculdade do próprio bolso, chega um momento que você se questiona. Mas ainda bem que eu insisti um pouco mais e, felizmente, tudo deu certo. Graças a Deus. E quem ganha com isso somos nós, telespectadores, o público e, claro, a nossa profissão, né? Jornalista de qualidade como você tem que realmente estar no ar. Essa é a verdade. Obrigado. Chico, eu queria que você falasse um pouco da diferença do jornalismo praticado no Sul com o jornalismo que você encontrou aqui no estado de São Paulo. Você viu diferença? Existe diferença ou não? Não, existe sim. Tem muita coisa parecida, porque eu acho até que tem uma questão cultural aí, das pessoas. É, o mercado de trabalho é muito próximo entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Por isso que tem muitos gaúchos que acabam vindo para cá e dando certo, assim, porque a gente se assemelha muito com o estilo de trabalhar do paulistano ou do paulista em geral. Se for É, citar alguns, tem Alexandre Pretzel, que inclusive teve o sim. prazer de fazer uma live com ele aqui, que foi meu coordenador no curso da pós-graduação, onde Fernando Camargo foi meu professor. O próprio Marco Aurélio Souza, também, do Rio Grande do Sul, enfim, entre outros Verdade. nomes. Né? Nossa, tem um monte. Tem Carlos Dornelles, tem Caco Barcelos, tem Roberto Tomé, tem o Marco Aurélio Souza, que você já citou. Caramba, são muitos gaúchos mesmo que vêm para cá, desde o Regis Rezin, desde lá atrás, assim, e até os mais recentes, né? Gustavo Berton, a Tainá Espinosa, rapaziada que veio para cá tentar alguma coisa, mas dá certo porque eu acho que tem algumas semelhanças. O jornalismo gaúcho ele é muito crítico, ele cobra muito, não só em termos gerais, em linhas gerais, né, como o jornalismo político lá, que é muito sério e muito incisivo, mas o esportivo também. A gente leva muito a sério o jornalismo esportivo. É claro que nos últimos tempos, até com a linguagem da internet, até para pegar outros públicos, a gente viu uma flexibilização disso, né? Viu a galera brincando um pouco mais, né? Soltando um pouco mais. E eu acho que também isso é saudável. Nem tão 8, nem tão 80.
mas o gaúcho tem muito essa bandeira, né, de que o clube dele é mais importante do que tudo. Então você não pode brincar com essa instituição, né? Mas tem umas questões mais específicas assim que eu vejo com muita diferença. Por exemplo, lá no Sul a gente tem o hábito e o costume de ouvir dirigentes. É quase que uma questão cultural. Quando termina o jogo, a coletiva do treinador é tão importante quanto a do dirigente. As equipes elas são orientadas assim nas chefias, onde eu trabalhei, nas redações, da gente tem que voltar com a palavra do dirigente. A gente precisa ouvir o que o dirigente falou. Ele tem que ser cobrado, ele tem que ser apertado. E aqui em São Paulo, se o dirigente falar, ou numa crise, né, quando o técnico está para cair, ou uma situação muito específica, beleza, mas não é uma regra em todos os jogos. Lá não. Lá, inclusive, o dirigente senta na coletiva do técnico para dar explicações sobre como o time está jogando, inclusive. Não é o técnico fala sobre isso, mas o dirigente é cobrado. Tá, mas o fulano que você contratou não está jogando bem, não sei o quê. Você acha que o teu técnico está escalando bem a equipe? É nesse sentido, é um paredão lá mesmo que o cara enfrenta. Tem algumas semelhanças e, ao mesmo tempo, algumas pequenas diferenças. Ah, legal. Eu acho que o Sul forma grandes profissionais, não, eu tenho certeza. Tá aí o que a gente está falando do quão nós temos aqui no estado de São Paulo profissionais do Sul trabalhando, né? E eu vejo que a paixão do torcedor, do Colorado, torcedor gremista, é muito similar também à paixão do torcedor paulista, do corintiano, do palmeirense. Aqui vamos dizer que nós temos 4 grandes clubes, colocando o Isso. Santos como um time da capital. Mas, no Sul são 2. Mas, de qualquer forma, a cobrança também é muito forte, né, Chico? Mas aqui o fato de serem 4, você não é tão polarizado, né? Não é tão um ou outro. Você tem os clássicos, né? E aí você tem muitos clássicos. Você tem uma hora o Corinthians está enfrentando o Palmeiras, outra hora o São Paulo. Uma hora tem Santos e São Paulo, outra hora tem Santos e Palmeiras. Tem rivalidades específicas, como foi a do Santos com o Palmeiras de 2015 para cá. Tem tabus para serem quebrados entre Palmeiras e São Paulo, como muitos anos o Palmeiras não vencia no Morumbi, venceu recentemente, e vice-versa, a mesma coisa, né? O Allianz, a Arena Corinthians só perdeu, se eu não me engano, para o Palmeiras lá, em 2 oportunidades, mas enfim, tem essas questões que são mais diversas, assim, são mais espalhadas. Lá não, cara. Lá ou você é uma coisa, ou você é outra, ou vai dar um, ou vai dar outro. Se um for campeão, o outro não vai ser. Então é uma coisa muito mais dividida. É Não 8 diria que a rivalidade. Hã? É 8 ou 80, como diria o ditado. Eu não diria que a rivalidade lá é maior. Eu até diria que sim, mas assim, eu respeitei mais e eu entendi mais a rivalidade quando eu vim morar aqui entre os clubes paulistas. E a de Palmeiras e Corinthians, por exemplo, é algo que a gente já tinha ideia, porque acaba se tornando um clássico nacional, né? Eles, até por estar aqui em São Paulo, o Brasil inteiro recebe esse jogo, tem muita rivalidade, tem muita história, eles montaram grandes times ao longo da história. Então a gente naturalmente já acompanha o Palmeiras e Corinthians desde sempre. Mas a gente sempre, até pelos outros clubes, né, por Santos e São Paulo, que não era tão acirrada a coisa, né? E quando eu vim morar aqui, eu percebi que um Palmeiras e Corinthians consegue ser tão grande quanto um Grenal, quanto um Cruzeiro e Atlético. Até não tenho a oportunidade de vivenciar na pele, né? Nunca tive como mas dizem que também é enorme. Enfim, como toda rivalidade que a gente adora, desde que ela, né, chegue no limite da sanidade ali, da provocação sadia e tudo mais, a gente gosta muito. Isso, isso você disse muito bem. O futebol é lazer, entretenimento, é paixão, é tudo isso, menos violência, né, Chico? Perfeito, perfeito. Ô, Chico, hoje você é correto afirmar, pelo menos na minha ótica, que hoje você é espelho para muitos profissionais, né? Isso eu não tenho dúvida. Mas imagino que quando você estava lá atrás, 20 anos atrás, quando você estava começando, você tinha algumas pessoas como referência.
Hoje a referência é você. Mas quem foi a referência, ou quais foram as pessoas que fizeram parte da sua formação profissional que você teve como referência? Nossa, muita gente, né? Eu tive na comunicação gaúcha lá, que era o que a gente escutava. O meu pai ouvia muito rádio desde que eu me conheço por gente, né? Então o rádio sempre entrou na minha vida dessa forma. E eu não tinha o hábito, e também hoje é mais fácil, né? Hoje você pega um aplicativo e você ouve rádios do mundo inteiro. Lá a gente acabava, rádio especialmente, era muito local. Então eu ouvia muito a Rádio Gaúcha, a Rádio Bandeirantes. Eram as duas rádios que eu mais ouvia mesmo. Curiosamente, acabei trabalhando nas duas. A Rádio Guaíba, que é muito tradicional lá, não era muito, não tinha muito hábito de ouvir dentro da minha casa, mas sempre teve profissionais muito respeitados. E dentro da Gaúcha e da Bandeirantes, que me formou como profissional, bom, tinha os caras consagradíssimos do esporte lá, que faziam sala de redação, como Paulo Santana, genial, Rui Carlos Osterman, um mestre comentarista, que trabalhou inclusive com Armando Nogueira na Globo e optou por não trabalhar na Globo no centro do país e preferiu ficar no Rio Grande do Sul. Depois fez o Bem Amigos uma época. O Lauro Quadros, que para mim foi talvez o maior comunicador que o Rio Grande do Sul já teve. E aí depois Silvio Benfica, Antônio Carlos Macedo, caras com quem eu trabalhei, tenho muito orgulho até hoje. Na Bandeirantes lá, o Leonardo Meneghetti, que virou meu chefe, o Ribeiro Neto, que depois foi um grande amigo, o Fabiano Baldasso, o Nando Gross como apresentador, que hoje está na Guaíba. São caras que realmente chegavam muito nos meus ouvidos. E, claro, em nível nacional, eu sou geração Bandeirantes, anos 90, com o Luciano do Vale comandando aquele apito final clássico, com Gerson Rivelino, Juarez Soares, Orlando Duarte. Era um time inacreditável, com Elia Júnior abrindo o show do esporte, em que eu acompanhava desde o Campeonato Italiano até a Fórmula Indy, até o basquete nacional muito em alta naquela época. Então, Domingo inteiro de esporte, né, Chico? cara, são muitos assim, né? Então, eu consegui dar uma pincelada em alguns. E como é que foi esse convite para você sair do Sul e chegar até São Paulo e a sua adaptação também na capital paulista, que apesar de você ter vindo de uma capital, imagino que seja bem diferente. Foi bem diferente. No início assusta um pouco, mas eu estava preparado para isso. Mais do que estava preparado, eu queria muito isso. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sabia que se eu quisesse crescer um pouco mais profissionalmente, eu precisava buscar Rio ou São Paulo. E São Paulo acabou entrando no horizonte porque a emissora na qual eu trabalho é paulista, né? A TV Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes é em São Paulo. E eu sempre, assim, por algumas vindas a São Paulo, me encantei com a cidade, assim, sempre achei a cidade cosmopolita, né? Me encantava muito esse caos, assim, da grande cidade, assim. Eu sempre gostei muito, sempre quis estar perto, sempre quis estar aqui. Mas assim, acho que tudo foi dentro de um processo natural, né? Eu estava ainda construindo a minha carreira na Band. Eu entrei na Band em 2010, lá no Sul. Logo eu assumi um cargo de chefia lá, de gestor, que eu tive que coordenar o departamento de esportes da TV. E isso me deu um aprendizado muito grande. Poderia me dar um crescimento até lá, se eu continuasse por lá. Mas eu sempre gostei mais da linha de frente, né? De falar, de comentar, de reportar, de produzir. E isso era um dilema que eu vivia na época, né? E o Meneghetti, que era o meu chefe lá, me ajudava muito nesse processo. Por enquanto dava, assim, né, para eu equilibrar as duas coisas, mas eu sabia, ele também sabia que em algum momento a gente ia precisar fazer uma escolha, né? Ou eu ia tentar, né, fazer uma carreira na gestão, ou eu ia enveredar para o lado do conteúdo, de produto mesmo. E aí, quando pintou o Jogo Aberto na minha vida, em 2013, né, com algumas participações lá ainda de Porto Alegre, eu comecei a alimentar esse sonho, né, porque foi muito imediato, assim, a recepção que eu tive, a forma como eles me receberam, tudo. Não demorou muito, eu já era do time, assim, eu e o Everton Guimarães lá em Minas, a gente foi absorvido pela turma. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que
que esse sistema todo ele estava montado, né? Você tinha lá a turma em São Paulo e tinha um cara em Porto Alegre e outro em Belo Horizonte. Você conseguia nacionalizar um pouco o debate e estava tudo certo. Era muito difícil quebrar isso. Mas acabou acontecendo depois de 3 anos, né? Foi em janeiro de 2016, quando eu manifestei mais assim, efetivamente o meu desejo de vir para cá, mas eu precisava que uma vaga abrisse. E foi o que aconteceu. Um outro gaúcho que também estava aqui em São Paulo muito bem, o Felipe Bueno, ele resolveu voltar para Porto Alegre. Ele resolveu abrir uma barbearia lá, que é meu parceiro, meu irmão também, o Felipe. Ele resolveu sair. E quando ele saiu, abriu essa vaga. E aí, depois de uma conversa lá, eles resolveram... porque também tinha uma dúvida, né? Porque era uma vaga de repórter. Eu entrava no Jogo Aberto como comentarista. Eu seria levado, trazido, melhor dizendo, a São Paulo como comentarista. Mas e a vaga de repórter? Então eu precisava ser os dois. E aí havia essa dúvida, né? Será que ele vai conseguir ser repórter e comentarista? Será que ele vai conseguir dar opinião no ar e fazer as matérias no treino, nos jogos que a gente precisa aqui? E aí entrou esse anjo dourado na minha vida, chamado Renata Fã, que bancou para o chefe e disse, não pode trazer que eu garanto. Ele vai dar conta do recado. O que você pedir, ele vai fazer. E cá estou. Pô, legal. E era justamente nesse tema que eu ia entrar, Chico. Eu ia perguntar o que representa para você o jogo aberto e o comando da Renata Fã durante essa sua trajetória e esse momento muito bonito que você vive dentro do jornalismo esportivo. Cara, o jogo aberto foi a melhor coisa que me aconteceu profissionalmente, né? Não, guardo com muito carinho, tenho muito carinho. Felizmente, ainda a gente está surfando essa onda ainda. É um programa de muito sucesso, ele se mantém com uma repercussão incrível. Eu já estou há 7 anos lá, a Renata está há 13 anos no ar, ininterruptamente. Falar do jogo aberto é muita emoção, muita alegria, é tudo que eu acredito na comunicação, no jornalismo esportivo, é você lidar com informação e ao mesmo tempo ter um entretenimento na dose certa, saber falar sério, saber falar um pouco, ser um pouco mais divertido, porque as pessoas também precisam disso. Ter pessoas lá com características muito peculiares, diferentes, que se somam e entregam o que vocês veem no ar. E a Renata é uma madrinha profissional, uma amiga que eu fiz, uma inspiração, uma referência. Trabalhar com ela é um desafio constante, porque ela aumenta a nossa régua de exigência o tempo inteiro, portanto que ela sabe, portanto que ela entende, e a gente precisa estar muito preparado para poder debater com ela. E a forma como ela conduz o programa, como ela lidera a equipe, como ela se envolve com tudo, ela inspira a gente em tudo. A estar preparado para o programa, a se dedicar para o programa, a chegar e levar o programa muito a sério, mesmo que seja para dar risada. Você precisa ter muita seriedade com o que você entrega, mesmo que seja para se divertir. E mesmo com tudo isso, a coisa só acontece porque realmente o time é muito bom. Não só o que vocês veem no ar ali, mas os bastidores, a produção, a redação, a direção. Sério, uma sinergia muito grande. De todo mundo entender o seu espaço, todo mundo se entender, todo mundo gostar do que faz. A gente gosta do que faz. Então, quando a gente gosta do que faz, a gente vai motivado para o programa, né? A gente sabe que a gente vai passar 1 hora, 2 lá, dependendo do tempo que a gente ficar lá, rindo, se divertindo, informando, criando, produzindo algo legal. Então isso não tem, cara, não tem preço, não tem comparação. É algo que a gente é muito privilegiado mesmo. E nós que somos telespectadores, a gente vê que realmente existe uma química entre todos vocês. E aí eu queria que você pudesse falar dessa química. Pô, dividir bancada ali com Denilson, pentacampeão, Ronaldo Giovanelli, que é um cara que tem uma história muito linda dentro do Corinthians, né? E traça e trilha o seu caminho dentro do jornalismo esportivo, vamos dizer assim. O Paulo Roberto, né? O Paulo Roberto Martins. E além disso, o Ulisses Costa. Pô, o Ulisses Costa hoje para mim é referência. Inclusive, até tentei uma live com ele, mas na correria do dia a dia
tem um amigo aqui em Prudente que fez uma live com ele, fez uma ponte, tentou, mas eu entendo o dia a dia, o correria, infelizmente não consegui uma live com ele, mas gostaria, porque eu tenho ele como referência na narração, ele, Silvério, enfim, esses monstros aí que a gente conhece. Mas eu queria que você pudesse falar desse clima, cara, que parece que vocês têm uma química muito legal dentro do jogo aberto. Eu acho que não teria o mesmo sucesso se não fosse assim. Eu acho que a gente poderia fazer um programa legal, mas não transpareceria como acontece se não fosse dessa forma tão natural do fato da gente. A gente, assim, a gente até não tem o hábito de frequentar uma casa do outro, mas, assim, a gente já fez vários eventos, assim, ou já fez em alguns momentos, né, na casa do Ulisses, ou a Renata, quando faz vários almoços de confraternização, mas não é isso que faz com que a gente seja unido mesmo. A gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente comenta os jogos ali o tempo inteiro. A Renata enlouquecida, manda áudio, gritando quando o time dela joga. A gente tem uma liberdade muito grande e pega no pé, e zoeira. E o Ronaldo com o Corinthians enlouquece. O que vocês veem no ar, a gente continua fazendo fora. A gente chega, né? Quando a gente sai do camarim, a gente vai nessa toada, continua no ar e continua fora. Eu acho que esse é o segredo, né? Não tem algo assim. As pessoas às vezes perguntam, né? Vocês combinam quando o diretor chega no teu ouvido e fala, hoje vocês vão falar tal coisa? Nada, nada, é algo natural. Quando vai ter uma notícia do Corinthians de, sei lá, de, de, de pagamento de salário atrasado, a gente já sabe que a gente vai pegar no pé do Ronaldo, que o Ronaldo já vai fazer umas caretas, que o Negrão, que é um monstro do áudio lá, botando aquelas musiquinhas e vinhetas e tal, já vai sacanear ele. Então, é tudo muito natural. Claro que isso você não constrói da noite para o dia. Mas o fato das pessoas se entenderem, se gostarem, a gente tem uma união muito grande. A gente tem um amor por fazer o que faz com essas pessoas. Tanto que a Renata, ela não abre mão de manter o time, né? Você vê muito pouca gente mudou nesse período. Só o doutor Osmar, infelizmente, né, que nos deixou. Mas no restante, assim, fica mantida, né? Porque realmente o time encaixou. O Denilson brinca, né? Que dos times que ele jogou, esse é o mais unido, é o mais fechado. E, pô, né, ouvir isso de um cara que jogou em grandes clubes e os jogadores de futebol, né, que precisam lidar com o vestiário lotado, né, com aquela congregação toda. É muito bacana, cara, tá vivendo tudo isso. É aquele tipo de coisa que você sabe que você já quase sente saudade, porque um dia, nada é eterno, né? Um dia vai acabar e você já sente falta, mesmo antes de acontecer. Eu tenho certeza que sim. E o legal, assim, claro, vamos guardar as devidas proporções. Eu tenho esse mesmo sentimento dentro da equipe de esportes que eu participo aqui, cara. E isso é muito gostoso, porque a gente leva, ainda mais no momento que nós vivemos hoje, nós levamos, além da informação, entretenimento. E eu acho que, É. pelo menos, essa é a linha que eu gosto de seguir, de levar com muita alegria. Tem muita gente participando aqui, Chico. Eu até peço desculpa para que não vai dar para atender todo mundo, as perguntas, as colocações, mas obrigado pela audiência, pelo carinho. Mas teve uma aqui do Fernando Camargo que me rolou uma curiosidade. O Fernando Camargo É. perguntou o seguinte: ele falou que eu gosto de uma gelada, e é verdade, confesso para você. E ele pediu para você falar, Chico, sobre Recife. Agora, o que aconteceu em Recife? Bom, aconteceu que um grande amigo nosso em comum, o Guto É. Monteablas, realizou seu casamento lá e nos convidou para padrinhos, inclusive. Nós fomos lá abençoar a união do nosso querido Guto Monteablas com a Ana Almeida, que inclusive nasceu o Diego Luiz aí, fruto dessa união, tem uns 15, 20 dias aí, forte, robusto, muita saúde para eles. E a gente estava lá em Recife. Poxa, foi ano passado? O Guto foi rápido, hein? Caramba, foi ano passado, né? Tô aqui eu tinha voltado de férias, verdade, a gente tinha recém voltado de férias nessa época, em junho, e aí foi junho, julho ali, e aí a gente voou para Recife para o casamento do Guto e da Ana. Só que a gente queimou a largada, né? O casamento era, eu acho que era numa sexta, se eu não me engano, era numa sexta-feira.
E o pior é que não foi nem o happy hour. O pior é que não foi nem o happy hour. Foi no dia do casamento. Nós nos encontramos no início da tarde, num boteco, assim, um barzinho, né? Na orla de Recife, próximo do hotel onde a gente estava. Só que o chopp custava R$ 5. E vinha trincando. Geladinho. R$ 5. R$ 5 um chopp trincando. Aí pensa, a gente começou às 2 da tarde e foi, né? E quando a gente viu, ó, a gente precisa ir pro hotel para dormir um pouquinho, descansar, né? Porque à noite tem mais. Cara, eu cheguei no casamento, eu não conseguia beber. Aí, pô, casamento, open bar, né? Tudo liberado, tudo. Cara, não descia mais, porque eu já tava aqui, velho. Eu fui quase a 4 pés pro hotel para tirar aquele soninho de 1 hora, acordei do jeito que eu tava e fui pro casamento. E, nossa senhora, foi demais, foi incrível. Eu vou te falar uma coisa. Se não tiver um amigo que casou e não tiver uma situação dessa, não valeu a pena o casamento, cara. É verdade, é verdade, é verdade. Só que Eu acho assim, que eu queimei a largada e não consegui beber no casamento. Pergunte se o Fernando não conseguiu. Ele bebeu o triplo no casamento. toma bem, né? Nossa Senhora. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Pedro Neto, ao meu amigo Biel, todo mundo se ligando aqui na live também. Ô Chico, eu tenho uma coisa que eu me identifico muito com vocês do Jogo Aberto, mas aí é uma questão de linha de trabalho e a gente tem que respeitar todas as linhas que são colocadas, né? Eu sou da opinião que falar o time que você torce, para mim, nada mais é do que jogar limpo com quem está te ouvindo, que está te assistindo. Ponto. Claro que vai ter uns que vão gostar mais, outros que vão gostar menos. Um que você vai dar opinião, vai falar, esse cara é corintiano demais. Não, esse é São Paulino demais. Tem aqueles profissionais que já assumem o rótulo de corintiano e fanático, outros não. Enfim, tem profissional de todo tipo de linha. Eu queria que você pudesse falar, hoje todo mundo sabe que você é gremista, né? Queria que você pudesse falar sobre a sua visão em relação a isso. Antecipo para você que admiro muito a postura do Jogo Aberto, porque a Renata Fã fala que é colorada, o Denilson tem o São Paulo e o Palmeiras, o Ronaldo tem o Corinthians, o Paulo Roberto tem o Santos, você é gremista, o nosso Everton Guimarães Galo lá em Minas, enfim. Queria que você pudesse falar a respeito disso. Porque o futebol tá chato, né? Às vezes as pessoas, você pontua uma coisa, vira aquela avalanche que sem necessidade nenhuma. Sabe o que é engraçado? Porque eu nunca disse que eu era gremista. E assim como o Everton nunca disse que era torcedor do Galo, como você está falando aí agora. Mas eu lembrei de um jornalista gaúcho antigo, chamado Cid Pinheiro Cabral, que inclusive dava nome à sala de imprensa do Beira-Rio, do antigo Beira-Rio. Bonito nome, hein? Teu xará, Cid Pinheiro Cabral. Ele era pai de um grande comentarista com quem trabalhei, chamado Cláudio Cabral, que foi um dos grandes nomes do comentário esportivo no Rio Grande do Sul. O Cid Pinheiro Cabral, ao perguntado se ele era... Depois que ele se assumiu lá no final da carreira, como torcedor do Internacional, ele respondeu, ele foi questionado, né, se as pessoas imaginavam que ele era, por que ele escondeu durante toda a carreira, ele era colunista de jornal. Ele dizia a seguinte frase: eu sempre confiei na inteligência dos meus leitores. Então, cara, isso faz muito sentido, porque a gente precisa falar, o Jogo Aberto, se você prestar atenção, você sabe. Você sabe. E eu não vejo problema nenhum, porque eu já tive mais neuro em relação a isso. Só que, claro, facilita muito o fato de eu estar em São Paulo. Lá, como eu te disse, essa questão muito polarizada, não que seja impensável, mas os jornalistas que hoje lá se identificam, ou eles fazem por uma estratégia de mercado, para realmente trabalhar dentro desse nicho, como é o Fabiano Baldasso, como é o César Cidade Dias, que tem um blog também, agora mais recentemente o Alex Bagé, outro grande colega lá que também se identificou.
Quando eles, né, se identificam, é por um nicho de mercado para você se direcionar àquela torcida e normalmente depois de uma longa estrada, né? Depois de você já ter lá a sua carreira, entre aspas, consolidada. É muito difícil você fazer isso sendo repórter, porque porque você está entrevistando o dirigente e lá ou você é uma coisa ou você é outra. E infelizmente isso acontece. O dirigente, o treinador, o jogador, ele te vê como um inimigo. Muitas vezes quando você está na imprensa e o cara sabe qual é o teu time. Então por isso há uma necessidade meio que paranoica até de isenção do cara ter que ser isento mesmo, imparcial e não poder revelar o seu time. E todos nós temos ou tivemos o nosso time de coração. Eu, trabalhando lá, perdi isso. E posso dizer que perdi mesmo durante, sei lá, 15 anos. Eu realmente não tinha o menor apreço por qualquer time. Não tinha, porque, vejam só, eu comecei trabalhando em 2001 e eu peguei um título gaúcho do Grêmio e a Copa do Brasil sobre o Corinthians, 2001. A partir de então, eu vi o Inter ganhar tudo. E me emocionei com conquistas coloradas, porque eu estava no Beira-Rio quando o Inter ganhou a primeira Libertadores. Eu estava numa Guete, numa Avenida Guete, lá no Parcão, no Parque Moinhos de Vento, lotada com um telão que colocaram lá quando o Gabiru fez o gol do Mundial. E eu vi as pessoas chorando, abraçadas. E eu me emocionei com aquilo. Tinha um senhor, cara, que se abraçou num alambrado, assim, chorava copiosamente como uma criança. Pô, esse cara nunca tinha visto o time dele ganhar algo tão significativo, né? Então, pô, como é que eu passei a viver disso, da emoção do torcedor. Então, o lado torcedor, para mim, ele ficou realmente em segundo, quinto plano. Quando eu venho para o jogo aberto, virou meio que uma necessidade, né, cara, da dinâmica do programa. A Renata já colorada, o Inter rebaixado logo que eu chego, o Grêmio numa grande fase, ganhando Copa do Brasil, Libertadores. E aí, velho, e aí é óbvio que, até pela distância, por estar distante do meu pai, que é gremista, então a gente conversa muito em dia de jogo, a gente troca muita ideia. Isso também faz, né, com que você volte para o ninho, né? Você tem uma referência lá, porque o meu pai me levou no primeiro jogo, no estádio, me levava em menos jogos do que eu gostava, eu enchia o saco dele para levar, mas ele tinha medo, né, do estádio, da violência, aquela coisa toda. Então a gente acabava vendo muitos jogos pela TV, mas eu fui muito a estádio com ele. Então isso te aproxima também. Então, cara, hoje em dia eu não me preocupo com isso e acho até que facilita. Porque quando eu vou num estádio e aí tem uma massa corintiana lá ou tem uma massa palmeirense, a não ser quando seja um jogo contra, né, um gaúcho, ele já sabe que eu não sou rival, entendeu? Eu tô acompanhando lá um Corinthians e Palmeiras, eu não sou rival. Eu tô acompanhando um jogo qualquer do Corinthians com o Cruzeiro, eu não me incomodo. Eu tô lá para fazer meu trabalho. Então, nesse ponto, até me ajudou. Ah, e é muito bem colocado por você. Eu sempre. Eu nunca escondi o time que eu torço. Acho que, sei lá, o torcedor tem o direito de saber, não vai mudar nada no momento que eu tô no ar. Eu grito o gol do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, da forma que você grita. Tem um amigo, esse daqui eu vou ter que dar uma resenhada aqui, porque o quadro chama Resenhando com o Cid Júnior, né? Eu tenho um amigo que ele é fanático. Não vou falar o nome do clube porque senão vai. Apesar que eu assumo, não tem problema. Ele tem um amigo que é São Paulino. Eu fiz um futebol retrô agora, que foi a final do Mundial de 2005 do São Paulo. Na hora do gol do São Paulo, que eu deixo disponível no meu canal no YouTube, aliás, quem quiser acompanhar meu canal no YouTube, narrador Cid Júnior, e eu mandei o link para ele. Ele falou: Puta, cara, você é o cara mais falso que eu já vi na minha vida. Eu não entendi. Eu falei: Mas por que eu sou falso? Aí ele falou assim: Eu sei o time que você torce, mas você gritou esse gol aí como se você fosse São Paulino, cara. Aí eu falei: Pô, Pô, mas mas não tem nada a é, ver, é meu ofício, né? É meu ofício, isso tem claro, que você tem ficar que pensar claro. no cara que está te ouvindo. O cara que está te ouvindo, ele quer vibrar contigo no gol do time dele. E, Perfeito. pô, e é isso, cara. Eu tenho que fazer a melhor matéria. Eu tenho que entregar. Como comentarista, eu tenho que analisar quando é bom e que é ruim. E talvez isso as pessoas não entendam muito quando você dá opinião. Porque aí o cara acha que ela está contaminada.
que você está dando uma opinião porque você torce para aquele time. Mas com o passar do tempo, se o cara prestar atenção, não é todo mundo que presta atenção, mas se o cara acompanhar a tua linha de comentários, a tua linha de raciocínio, ele sabe que você vai estar elogiando porque, enfim, porque você realmente acha que as coisas estão bem, e você vai estar criticando porque você realmente não concorda, seja para time A ou para time B. Mas isso demora um tempo também para você construir. Isso eu entendo também. Com certeza. Ô Chico, algumas questões. O que o Chico está fazendo na pandemia, né? Porque nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, né? Tem algumas pessoas já dizendo reclusão. Não, isolamento. Calma, vai passar. E também queria que você falasse sobre a situação do futebol. Como é que você acha que vai voltar? Se vai voltar? Se teremos Libertadores, o Paulistão? Como é que você está encarando tudo isso daí, nesse momento difícil, que não o Brasil passa, mas a humanidade passa com o Covid-19? É algo que a gente nunca imaginou passar e nunca passou realmente, né? A nossa geração nunca enfrentou algo desse tamanho. Por isso a gente está muito sem chão, né? Não sabe para onde vai, não sabe para onde ir. A gente está muito incerto em várias coisas. Assim, eu sou totalmente contra a volta do futebol nesse momento, embora as pessoas não entendam muito, porque eu vivo disso, eu amo futebol. Eu tenho um canal no YouTube também que teve uma queda de 80% das visualizações e, consequentemente, da receita dele, porque eu tinha tenho um foco muito estabelecido em análise de jogo. Então, o meu canal estava decolando assim num nível e, de repente, estagnou, porque, evidentemente, o interesse das pessoas diminuiu. Então, para mim, tá ruim sem futebol. Evidentemente que eu quero, se você me perguntar, eu quero que a bola volte a rolar o quanto antes. Mas eu tô muito atingido assim pela forma como as coisas estão acontecendo. E eu até consigo entender, depois de muito estudar, o Muricy Ramalho, ele hoje falou uma frase muito incrível, participando da gente, com a gente lá no Jogo Aberto, que ele diz assim, tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, né? Quando você quer pintar a sua casa e você não sabe, você contrata um pintor. E essa frase resume tudo, porque a gente vive muito no achismo de tentar encontrar respostas que, se nem os especialistas e os cientistas estão encontrando, não é a gente que vai tentar resolver isso na marra, né? Então, assim, vamos ouvir os médicos, vamos ouvir os infectologistas, a ciência, vamos ver passo a passo. E eu realmente mudei a minha visão um pouco depois de um tempo em relação aos treinos. Porque hoje eu vejo um movimento dos times aí, dos clubes, e, pô, realmente, se todo mundo for testado, se os protocolos forem seguidos, eu não vejo problema os jogadores irem até os CTs para desenvolverem sua atividade. Eles estão testados. Talvez estejam mais seguros lá do que em muitas áreas, inclusive flexíveis hoje, como shopping centers em algumas cidades. Então, nesse aspecto, eu até concordo. Quando envolve o jogo, eu acho que é um passo mais na frente. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais. Porque, beleza, você vai testar todo mundo antes, todo mundo depois, você vai testar e vai concentrar todo mundo. Esses, que não são tão poucos assim, 100, 150 profissionais que vão participar de uma partida de futebol, mesmo sem público, todos estarão testados. Depois eles vão voltar para a família deles. A família deles, como é que vai estar? Será que está isolado ou não? Porque se tem poucas coisas que a gente sabe, uma delas é que o contágio é muito rápido, né? Então é por isso que a gente propaga, né, o isolamento, para que esse contágio não seja tão amplo. Então eu tenho muitas dúvidas ainda em relação a tudo isso. E também o aspecto, sei lá, eu não vejo muito sentido uma bola rolando no Morumbi enquanto no Pacaembu tem um hospital de campanha. Eu não vejo muito sentido a gente se reunindo para ver futebol, enquanto num estado apenas 300 pessoas por dia estão morrendo. Se a gente lembrar da Boate Kiss, foram 242 pessoas e a gente sofreu muito aquelas mortes. Em Brumadinho, 259. E a gente está perdendo mais do que isso por dia num estado. E está perdendo muito mais do que isso no Brasil inteiro.
E a gente nem tem certeza se esses números são reais no sentido De desencontro, subnotificado. desencontro de informações mesmo, né? Além disso, então, eu não consigo imaginar por agora, mas aí é uma opinião pessoal minha. Obviamente que se houver autorização de médicos e de todo mundo envolvido no processo, de que isso, a forma como será realizada será segura, tá bom, não sou eu que vou me opor, eu não tenho poder de nada. Eu só não concordo porque eu não me sinto bem. Eu não acho que seja legal a gente estar discutindo um oba-oba, uma coisa bacana, num momento como esse. Mas os treinos, os caras precisam trabalhar, eles precisam, enfim, ter o seu condicionamento físico enquanto essa curva não desce. Tá bom, com segurança, beleza. E o que eu estou fazendo nesse período, eu ainda estou trabalhando. Devo sair de férias nos próximos dias para ficar em casa também, né? Sem sair daqui. Por enquanto, a gente, com todos os devidos cuidados, está indo fazer o programa, está indo produzir matérias. E eu acho até um privilégio, né, nesse momento. Primeiro, por estar empregado e segundo, por estar produzindo, né? Mesmo que com algum risco exposto, mas eu tô me movimentando, né? Isso para a cabeça também é fundamental. Com certeza. Eu tenho uma opinião similar a você. Acho que é complicado você falar de esporte no momento que a gente vive. Porém, às vezes penso que pode ser um refúgio para aquelas pessoas que estão dentro de casa. Vamos dizer que possa ser um entretenimento para um momento difícil que a gente tem passado. Mas entendo que, se for voltar, precisa voltar com muita, mas muita segurança mesmo para aqueles que vão trabalhar. Desde o Gandula, passando por atletas, comissão É e isso. nós da imprensa. Acho que isso é o mais importante, porque, como você disse, se propaga muito rápido esse vírus. E tem um detalhe: não é só o jogador que vai estar lá, vai ser o pai de família, vai ser o irmão, o filho, né? Não só o jogador, mas na figura de nós da imprensa, todos, o staff todo envolvido ali naquele jogo. Hoje eu me recebi uma mensagem já à tarde, Chico, do Ricardo Mendes, que está aqui, ó. Meu amigo Cid Sim. Júnior, parabéns pelo seu trabalho, Chico Garcia. Aqui em Maringá, no Paraná, temos um programa esportivo chamado Várzea Futebol Clube. Já não sabia. E admiramos demais. Ele inclusive falou: fala pro Chico me mandar um abraço aqui pro meu pessoal e tudo mais. Boa. Abraço para Ô, Maringá. E como é o nome dele? Ricardo, né? isso, Ricardo Mendes. Abraço, Ricardo, para Maringá, para todo mundo aí. Obrigado pelo carinho. O pessoal gosta de você. Ô, Chico, você falou do seu canal no YouTube. Eu, claro que, obviamente, como um jornalista, tenho. Eu não costumo, como esse aqui é o quadro resenhando, eu não costumo fazer pauta, mas pela importância, claro que todos que passaram aqui são importantes, mas você é um cara que eu tenho uma admiração diferente e você tem uma história que vem do Sul e eu quis estudar um pouquinho mais sobre você. Inclusive, quero agradecer até o Cássio Oliveira, que é o repórter meu na rádio, que produziu, produziu essa live aqui para a gente Legal. poder bater esse papo. E eu tenho uma informação aqui sobre o seu canal. São 405 mil inscritos, né? São aí. Você começou no dia 3 de junho de 2019, ou seja, completou um ano o seu canal. Cara, com 23.734.332 até a hora que nós tínhamos visto isso. É um sucesso o seu canal no YouTube. Tô vendo aí atrás a plaquetinha aí do YouTube É, também. É um sucesso, Chico. Parabéns, cara. Você é um monstro, obrigado. não só no telejornalismo, mas também, vamos dizer, entre aspas, um youtuber. É, é. Cara, eu entendi que eu precisava estar em todas as plataformas, né? Eu já me comunicava com a galera de casa aí. Felizmente, a gente tem muita repercussão com o jogo aberto, mas eu senti a necessidade de falar um pouco mais, porque ali a gente tem meia hora por dia no debate, né? Nesse período a gente está até um pouquinho mais, né? A gente está fazendo entrevistas, então a gente está entrando meio-dia, ficando do meio-dia a uma, mas ainda assim são cinco caras ali, né, para dar opinião em muito pouco tempo. Então, eu senti a necessidade de aprofundar mais alguns assuntos. E quando comecei a fazer os vídeos, vi que a galera comprou essa ideia, que a galera também queria falar um pouco mais sobre alguns assuntos, né?
E vi que tinha, quando eu comecei a fazer, né, eu vi que o que eu fazia de postar uma análise de um jogo logo que ele terminava, se não pouca gente fazia, ninguém fazia. E aí, cara, a galera começou a comprar, né? Cada vez que terminava um jogo, além de ver o linha de passe, o troca de passes, e ver os debates assim que a galera costuma acompanhar na TV, a galera também começou a procurar o YouTube para ver uma análise, a repercussão da rodada, dos jogos e tal. E isso começou a me dar um retorno muito rápido, cara. Foi surpreendente para mim também. Eu não imaginava que fosse ser tanto. E estou muito feliz, cara. Estou muito realizado. Esse momento está sendo um desafio da gente estar criando coisas novas aí, mas não dá para parar. E esperando que o futebol volte com segurança no momento certo. Mas enquanto isso, continuo me comunicando com a galera. E tem um público gigante aí no YouTube querendo informação, querendo conteúdo. E estou gostando, estou curtindo. Está sendo bem legal. Que legal. Eu comecei a me aventurar no YouTube também faz pouco tempo. Não vou nem falar quanto tem sido, que é humilhação, mas, mas enfim, eu comecei no YouTube há pouco tempo também, inclusive, vou deixar aí para os seus seguidores que nos acompanham, Claro. quem puder curtir lá no YouTube, meu canal, Narrador Cid Júnior. Tem alguns jogos que a gente faz, né, do futebol retrô agora. Depois vamos ter os jogos ao vivo aí que nós estamos transmitindo também. E, enfim, tem alguns gols, tem as pérolas da jornada, algo que a gente criou assim, porque dentro da minha jornada esportiva, ô Chico, nós temos ali, sou eu, pra você ter uma ideia, o meu repórter, nós fizemos faculdade juntos. E só que ele é 10 anos mais velho que eu e é um cara espetacular, fantástico e amigo, sabe? E esse cara, eu e ele, nós temos uma afinidade muito grande. E tem um menino que vem de uma cidade aqui próximo, que é Presidente Bernardes, que é o Giovanni Fernandes. Então, o repórter é o Cássio Oliveira, e a gente tem uma química muito grande. E aí o comentarista roda, né? Mas nós temos ali uma química muito grande. E isso é muito gostoso. E aí eu criei um quadro no meu YouTube com as pérolas da jornada, no meu canal no YouTube. Boa. Então, todo jogo tem. Depois eu vou te mandar umas aí para você dar umas Boa. risadas aí. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque o rádio oferece isso, né? O ao vivo, o tempo todo. Nossa Senhora, é muito bacana. São as coisas engraçadas. Ô Chico, nós já estamos chegando aí 1 hora de live, mas antes de nós encerrarmos, e o YouTube nos cortarmos também, nos cortar, aliás, eu queria que você pudesse contar, termina as minhas lives, pedindo pro meu entrevistado contar uma historinha engraçada, algo que aconteceu. Pô, você tá ali com o Denilson, com o Ronaldo, com uma série de caras que algo engraçado acontece todo dia. Queria que você pudesse contar algo engraçado, aí, uma resenha que aconteceu com você na sua carreira, não só no jogo aberto, mas de um modo geral aí que aconteceu no meio do jornalismo. Já passei por algumas situações inusitadas, mas a que eu guardo, assim, que eu sempre conto, foi a primeira vez que eu fui entrar no ar na Rádio Gaúcha. Pô, me preparei todo para fazer um boletim de trânsito numa alteração que aconteceu numa via lá na zona sul da cidade. E aí fui para lá, primeira entrada ao vivo, assim, um sábado pela manhã. E aí, quando eu cheguei lá, o produtor me ligou e falou assim, ó, daqui 5 minutos a gente te liga e tal. Tem alguém aí? E aí eu vi um agente de trânsito ali e eu ia entrevistá-lo. Pô, minha primeira entrada, ainda fazer uma entrevista, eu tava super motivado e tal. Ele falou, daqui a pouco eu te ligo. Eu, beleza. Quando eu desliguei o telefone, eu olhei pro cara, o cara tinha subido uma rua. E eu falei, putz, o cara saiu atrás. Daí eu saí correndo atrás dele. E aí no meio do caminho o cara me ligou e falou, vamos pro ar? E eu, vamos. E até ali eu tava de boa, só que a rua começou a ficar íngreme, né? E eu comecei a correr atrás do cara e eu não podia chamar o cara porque eu já tava no ar, né? E aí quando eu fui dar o bom dia pro apresentador, a voz não saiu. E aí, e aí eu falei, não tinha ar para falar, cara. E o cara, Chico, tá tudo bem aí? E aí eu me desesperei porque eu queria dar todas as informações. Aí eu parei, desisti de correr atrás do cara e queria dar todas as informações em 30 segundos. E aí eu comecei, que a mudança aqui, da rua. Eles me tiraram do ar, né? Eu não tinha a menor chance. Cara, eu queria morrer. Eu falei, acabou minha carreira. Começou agora e já terminou. 10 segundos para a gente encerrar.
Muito obrigado, foi uma satisfação, uma honra. Deus te abençoe e continue iluminando seu caminho e a sua família e sua vida, viu, Chico? Obrigado, Cid. Foi uma honra, um prazer. Até uma próxima. Sucesso para você. Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau.